Olá pessoal, retornando às nossas atividades aqui do nosso segundo bloco desse final de semana, nós vamos dar continuidade a partir de onde a gente encerrou no bloco anterior. Só que nesse momento agora nós vamos trabalhar um pouquinho, conversar sobre o que a Constituição brasileira fala sobre a educação em direitos humanos. Nós vamos ver o que a Lei de Educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação também determina e o nosso Plano de Educação de 2001. Então, a partir daqui a gente começa a observar que todos os nossos planos de educação, começando pela Constituição Federal, ele vai trazer essa preocupação com os direitos humanos, com a formação do sujeito para os direitos humanos. Então é importante a gente trabalhar com os nossos profissionais da educação, especialmente nós que somos pedagogos, os saberes profissionais em direitos e educação, certo? Em direitos humanos. Então, a consideração dos saberes em direitos humanos na formação do educador, ela propiciará processos de maturidade profissional, ética e cultural, e ações orientadas por princípios de justiça, de solidariedade e de igualdade na diversidade, em que a reflexão da realidade sociocultural e educacional ela contribuirá para as ações e decisões docentes. É importante também a gente compreender quais são os desafios dessa educação em direitos humanos. O desafio e para a formação de profissional é qualificar para a empregabilidade. De outro, o mercado encontra-se saturado e as exigências para a absorção dos trabalhadores se tornam cada vez maiores. Então é preciso potencializar o sujeito para entrar no mercado de trabalho e permanecer nesse mercado de trabalho, porque senão a gente acabaria sofrendo as consequências do desemprego. Então, os direitos humanos nas instâncias normativas brasileiras. Então, o que a Constituição Federal, o que a LDB, o Plano Nacional de Educação e as diretrizes curriculares traz sobre essa ótica dos direitos humanos? E a gente começa pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que representa o ponto culminante do reconhecimento universal da dignidade humana. E ela concebe o direito à educação como um direito humano. Então a gente vai sempre começar esse estudo da educação em direitos humanos pensando na Declaração Universal de 1948. O artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele diz o seguinte: todo homem tem direito à educação. E aí ainda mais, a educação ela deve ser gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução técnico-profissional ela será generalizada. O acesso aos estudos superiores será igual para todos, em função dos méritos respectivos. Então, observe que a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela já traz a educação como um direito fundamental, como um direito de todas as pessoas. Mas como educar em direitos humanos quando não fomos educados para isso? É a indagação que a gente precisa fazer. Como afirmar e defender um processo educativo crítico e consciente, construtor de cidadania, que englobe o respeito à dignidade humana, quando em muitos casos não recebemos esses ensinamentos durante nossa formação inicial e muitas vezes desconhecemos o ser humano como pessoa que tem direito a condições dignas de sobrevivência? Como educar em direitos humanos se a educação continuada que deveria ser realizada na escola não aborda a questão? Essas indagações elas são muito pertinentes, né? São muitos os limites que marcam a formação do educador em direitos humanos, reconhecendo-se que não é suficiente ensinar conteúdos, ensinar regras, mas é importante ensinar também e trabalhar posturas, comportamentos e atitudes. Educar em direitos humanos significa sensibilizar, conscientizar e humanizar as pessoas para a importância do respeito ao ser humano. E para tanto se faz necessária uma conduta humanizada, pois só é possível educar em direitos humanos quem se humaniza. E só é possível investir na humanização quando temos uma consciência, uma conduta humanizada. E a formação em direitos humanos, ela vem como uma proposta para educar em direitos humanos. Essa formação do educador, que seria através de intervenções nas instituições educacionais, com ações permanentes de extensão, envolvendo toda a comunidade educacional, professores, alunos e equipes, para desenvolver uma prática pedagógica inclusiva e solidária. É um grande desafio que nós temos
e nós precisamos encarar esse desafio com a possibilidade de melhoria do processo educacional e de emancipação do sujeito. A Constituição Brasileira de 1988, promulgada sobre a égide do respeito aos direitos humanos e do cidadão e após ampla mobilização popular, ela traz a educação no seu rol de direitos sociais, estando inscrita no artigo 6º. Já o artigo 205 e 214 da Constituição dispõe sobre a organização educacional do país, disciplinando princípios, direitos e deveres, competências, vinculação de recursos e prioridades para sua distribuição. A educação, ela assume na Constituição de 88 a dimensão de direito social, certo? E esse direito social, ele vai trazer a proteção do sujeito, ou seja, a educação ela vem como uma prestação positiva. O Estado tem que oferecer educação, que deve ser proporcionada pelo Estado para a melhoria das condições de vida dos mais carentes e de igualização de situações sociais dos desiguais. Então, quais são os princípios norteadores da educação, do ensino, na Constituição de 88? Esses princípios eles estão elencados no artigo 206 da Constituição Federal, que traz o seguinte: o princípio da universalidade, a educação ela tem que ser oferecida para todos, da solidariedade, com respeito às diferenças, aos grupos, todas as etnias têm direito à educação, e o princípio da igualdade e da liberdade. Então esses são os princípios norteadores do ensino no Brasil: universalidade, solidariedade, igualdade e liberdade. Ainda em referência, no que diz respeito à referência de qualidade, nós temos ainda nesse princípio a referência de qualidade e piso salarial profissional. Nós temos a igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Nós temos a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Esses são princípios do ensino brasileiro. O pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas e a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. A valorização do profissional do ensino, da gestão democrática da escola, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. São esses os princípios norteadores da educação nacional, da educação do país. E a gente precisa compreender que esses mesmos princípios estão na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, na Lei de Diretrizes e Bases de 1996, a Lei 9.394, ela foi aprovada após 8 anos de tramitação e traz a marca das discussões e dos debates realizados por educadores, pela sociedade, pelos constituintes, e reflete as mudanças e os conflitos que ocorriam na sociedade e na educação brasileira da época. Nós vamos compreender também que na Lei de Diretrizes e Bases, ela vem tratando a educação como um dever da família, da sociedade e do Estado, e é inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, na universalização da educação, na equidade, na obrigatoriedade e na gratuidade. Nós precisamos compreender cada termo dessa diretriz da educação nacional, dessas diretrizes, né? O que significa a universalização da educação, o que significa a equidade, a obrigatoriedade e a gratuidade. Essas coisas não vieram simplesmente com um marco legal, com a Constituição ou com a Lei de Diretrizes e Bases. São conquistas sociais, conquistas de luta dos educadores, da sociedade, que começa a cobrar por uma educação de qualidade, por oportunidade de trabalho para seus filhos, e que a educação ela pode proporcionar esse meio para o acesso ao trabalho. E aí você não pode achar que simplesmente na construção de uma lei que foi promulgada num certo dia, isso vai se resolver da noite para o dia. Isso se resolve com luta, com trabalho, com dedicação, com determinação, com compreensão de que todos nós somos responsáveis por esse processo. E a finalidade da educação, olha como é bonito, que traz a Lei de Diretrizes e Bases e a Constituição de 88. Qual é a finalidade da educação nacional? O pleno desenvolvimento do educando, formação integral do sujeito, seu preparo para o mercado de trabalho e o exercício da cidadania, certo? Pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Essa é os princípios, a finalidade da educação brasileira. E o Plano Nacional de Educação?
ele foi publicado em 2001 e esse plano ele tinha como característica planejar a educação, pensar a educação para os próximos 10 anos, a partir de 2001, e se estendeu até 2011, e trazia os objetivos, as metas, e definia as prioridades da educação nacional. E entre essas prioridades, essas metas e esses objetivos, nós podemos observar as prioridades do Plano Nacional de Educação de 2001, ele trazia a erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, a formação e valorização do magistério, o financiamento da educação pública e a gestão educacional. Observe que essas prioridades, muitas delas não foram atingidas 20 anos após a publicação desse plano. A erradicação do analfabetismo, o país conseguiu erradicar o analfabetismo? Eu acredito que todos vocês vão responder que não. Todas as pessoas já têm acesso à educação escolar? Todas as crianças e adolescentes estão matriculadas na escola? Também não. A formação e valorização do magistério. Todos os profissionais da educação são valorizados? Embora a gente tenha conseguido avanço, já teve avanço. De 2001 para cá, a gente conquistou muitas coisas importantes. Uma das questões que está sendo trabalhada, que foi trabalhada, foi a valorização do profissional da educação. O financiamento da educação também, embora ainda o recurso, a gente pode considerar um recurso esparso, mas já tem o financiamento da educação e já define, cada governo já define e já sabe qual é o valor que vai ser gasto na educação, porque já vem direto do governo federal. A gestão educacional, essa gestão democrática, a gestão participativa, nós já conquistamos nas nossas escolas? Também a gente pode responder que falta muito para alcançar essa prioridade. Mas nós estamos andando e todos participando, todos se envolvendo, compreendendo o processo e aprendendo a participar das decisões da escola e da sociedade, a gente vai construindo esse planejamento educacional e a gestão democrática. Nós vamos ainda observar que pode-se perceber que a intenção do plano de 2001 era justamente trazer um conteúdo de universalização e melhoria da qualidade de ensino, além de outros princípios e metas que refletem o espírito dos direitos humanos que orienta o plano. A educação é um direito de todos, como também é o direito a aprender com qualidade. Não é só ter educação, não é só ter uma escola, não é só matricular a criança na escola. É preciso que esse sujeito ele tenha condições e capacidade, inclusive materiais, de aprender com qualidade. E aí a gente avança e começa a se perguntar, e a formação do educador? E as práticas humanas, né, da educação básica, como é que está sendo? No campo da educação básica brasileira, a luta ainda é por condições mínimas de funcionamento das escolas e a luta pela melhoria da formação do educador. Nós continuamos ainda nesse embate. Precisamos de qualificação, precisamos de valorização do profissional da educação, precisamos de melhorias na escola. E aí a gente precisa todos se envolver nesse processo. É preciso que o futuro educador acredite na educação em direitos humanos e a torne uma prática corriqueira, como forma de expressar coerência entre discurso e atitude, revelando comprometimento com a causa que defende, desenvolvendo assim uma visão e uma consciência crítica da realidade, no intuito de formar sujeitos ativos e transformadores. Nós precisamos compreender que ainda falta muito para a gente atingir os ideais, os princípios e as finalidades da educação que foi elencada no plano de 2001. Nós já temos a Constituição Federal, nós temos a Lei de Diretriz e Base, nós temos o plano que já até venceu, já foi editado um novo plano, e tem as diretrizes da educação. E todos nós somos partícipes desse processo. Você que é educador também tem que participar na sua escola, conversar com seus alunos, preparar um material de qualidade e promover uma educação transformadora. Fique com Deus, um forte abraço e bons estudos, e eu aguardo as atividades de todos vocês. Um abraço.